E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. No vídeo de hoje eu quero falar sobre os 5 verbos mais utilizados no inglês. E o primeiro verbo da lista é justamente o verbo to be, que é o verbo ser e estar. Uma coisa interessante sobre o verbo to be é que ele é o único verbo no inglês que ele é conjugado, ou seja, ele muda de acordo com o pronome pessoal que você está utilizando. Você provavelmente se lembra das suas aulas de inglês na escola, quando sua professora sempre escrevia a conjugação do verbo to be no quadro, que é I am, you are, he, she, it is, we are, you are e o they are. Um grande problema que eu vejo nos meus alunos é quando eles tentam fazer a distinção entre o verbo to stay, que é ficar, no sentido de você ficar em um lugar, e o verbo to be, no sentido de estar. Então, como eu falei anteriormente, o verbo to stay ele só vai ser utilizado quando você está em um determinado local. She stays at home every day. Ela fica em casa todos os dias. Já o verbo to be, com o sentido de estar, ele pode ser usado tanto para caracterizar como você está se sentindo, como falar de o lugar onde você está. Por exemplo, I am at home. Eu estou em casa. Posição, local. Ou você também pode utilizar para falar como você está se sentindo. I am sad. Espero que vocês tenham conseguido fazer essa distinção que eu estou tentando explicar para vocês. O segundo verbo mais utilizado na língua inglesa é o verbo to have, que se a gente traduzir para o português vai ser o verbo ter. Uma coisa que é interessante, que vocês sempre devem perceber, e isso é uma peculiaridade do inglês, é que quando a gente fala sobre idades, a gente não fala eu tenho 30 anos, mas a gente sempre utiliza o verbo to be. Então a gente sempre fala eu estou com 30 anos. Um exemplo para deixar isso mais claro na cabeça de vocês seria algo assim: I have 30 years old. Isso não existe. A gente sempre fala I am 30 years old. Espero que isso aí tenha clarificado essa distinção ou essa colocação que geralmente a gente tem no inglês. O terceiro verbo mais utilizado no inglês é o verbo to do. Esse verbo, o verbo to do, ele é o verbo fazer. Mas a gente sempre tem que lembrar que existe uma outra maneira que a gente pode... Existe um outro verbo no inglês que também é traduzido como fazer, que é o to make. Mas a grande diferença entre essas duas, o to do e o to make, é que o to do geralmente ele descreve uma ação. Por exemplo, I do my homework every day. Eu faço o meu dever de casa todos os dias. É aquela ideia da ação, de eu estar fazendo o dever de casa ali. Já o to make tem a ideia de você construir. Um exemplo para ilustrar isso aí seria algo assim: My mother made a cake yesterday. Então, a minha mãe fez um bolo ontem. Aqui eu utilizei o passado de to make para ficar melhor a colocação desse verbo. Espero que vocês tenham entendido essa distinção. E uma outra característica do verbo to do que vocês precisam prestar atenção é que o verbo to do ele pode ser também utilizado para transformar frases em perguntas. A gente tem que lembrar que, diferentemente do português, para transformar uma frase de uma afirmação em uma pergunta, a gente geralmente tem que mudar a estrutura dessas frases. Não é só colocar um ponto de interrogação no final ou mudar a entonação da nossa voz. Uma das maneiras que você pode fazer isso, e eu vou deixar
um link aqui no cantinho superior esquerdo do vídeo, para que você possa assistir depois um vídeo meu onde eu falo sobre as diferentes maneiras que você pode fazer perguntas em inglês. Então o do, ele é uma dessas formas, mas quando ele é usado em perguntas, ele não tem absolutamente o menor sentido. Um exemplo, só para tentar ilustrar isso aí para vocês, seria algo assim, ó. Imagina que eu tenho a seguinte frase: You play tennis. Você joga tênis. Para transformar isso aí numa pergunta, para eu te perguntar se você joga tênis, seria algo assim: Do you play tennis? Você joga tênis. O do aqui, quando eu utilizo ele para fazer a pergunta, ele não tem o sentido de fazer, mas ele está na frase só para demonstrar que ela é uma pergunta e não uma afirmação. Espero que isso aí esteja claro na cabeça de vocês. O quarto verbo, que é bastante utilizado no inglês, é o verbo to say, que é o verbo falar ou é o verbo disse. A gente tem que lembrar que um grande problema que as pessoas têm utilizando esse verbo é tentando distinguir entre esse verbo, o to say, e o verbo to tell. O verbo to tell, ele é traduzido como contar, mas ele também pode ser às vezes traduzido como dizer. A melhor maneira que você consegue diferenciar esses dois verbos é o seguinte: o to say é quando você fala alguma coisa para uma multidão, quando você faz uma afirmação. Por exemplo, The president said something interesting. O presidente falou algo interessante. Aqui ele não está falando para uma pessoa em particular, mas ele está falando para todos, para todas as pessoas, para toda a população brasileira. Já o to tell você vai utilizar quando você fala alguma coisa para alguém. Então, meio que refraseando isso aí, eu posso falar algo assim, ó. The president told me something interesting. Então, o presidente me falou algo interessante. Espero que a distinção entre essas duas palavras também estejam claras na cabeça de vocês, porque é um erro comum. Não é um erro, mas gramaticalmente é correto, mas é um pouco estranho quando a gente fala isso, é que quando a pessoa os brasileiros, eles falam muito assim, ó, she said to me alguma coisa. Isso aí não está errado gramaticalmente, mas é uma construção extremamente esquisita. Não use o to say com o sentido de contar, apenas com o sentido de falar alguma coisa para um grupo de pessoas. E o último verbo que eu quero falar para vocês, o quinto verbo mais utilizado na língua inglesa, é o verbo to go, o verbo ir. Existem algumas observações que eu quero fazer em relação à utilização desse verbo. A primeira observação é que o verbo to go, ele, diferentemente da maioria dos outros verbos, ele sempre vai ser seguido da preposição to. Por exemplo, I went to the mall. Eu fui para o shopping. Aqui eu estou usando o passado to go é o went, só para ficar melhor esse exemplo. Então, I went to the mall. Eu fui para o shopping. Existem 4 situações onde você não vai usar o to depois do verbo go. Não sei se vocês se lembram, mas eu falei para vocês que a maioria das frases no inglês ela é construída entre sujeito, verbo e objeto, sendo que o verbo aqui é o go e o objeto seria algum complemento. Então, quando essas 4 palavras aparecerem no objeto, você não vai usar o to depois do go. Quais são essas palavras? Home, que seria lar, downtown, centro da cidade, o here, o aqui e o there. Se essas palavras estiverem no objeto, você não usa o to depois do go. Então, um exemplo para vocês conseguirem perceber isso aí seria algo assim: She went home. Eu não falo she went to home. Tudo bem, pessoal? E uma outra
coisa que é bastante interessante na utilização do go é que no português a gente geralmente fala algo assim: eu vou assistir TV. A gente tem que lembrar que esse vou não é a ideia de você ir. No português até pode ser, mas no inglês isso não existe. O vou, nesse sentido, tem a ideia de futuro aqui. Então você não pode usar o go que eu estou falando para vocês, porque esse go é sempre o verbo ir, tá? O to go é sempre o verbo ir. Então, se você quiser falar que você vai assistir TV, então você tem que usar determinadas estruturas de futuro, como I will watch TV ou I am going to watch TV. Espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas de hoje. Caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, se inscreve no canal. Você também pode ativar o sininho, que o YouTube ele sempre vai te avisar quando eu lançar um vídeo novo no canal. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Um abraço.